seja bem-vindo a mais um encontro Mulher, Café e Palavra. É um prazer receber você aqui, é uma honra poder entrar na sua casa e também abençoar a sua vida. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, comente sobre alguma coisa que você gostaria de ver aqui no nosso encontro. Comente, faça seu pedido de oração. No final nós iremos fazer um clamor pela sua vida, pela sua família. Hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com alguém super especial. Como todos já foram, né? Pastora Ana estava aqui semana passada, Pastor Gil no programa de estreia, e foi uma bênção. E hoje não será diferente. Eu quero dizer para vocês, quem está aqui comigo hoje é a Fabiane. Fabiane, seja bem-vinda. Ah, Senhor, pastor, é um privilégio, é um prazer estar aqui. Amém. A Fabiane, ela é amiga de todo mundo aqui. Todo mundo na Condor conhece a Fabiane e ela é a regente das mulheres. Mas eu vou deixar para ela contar tudo direitinho como foi a trajetória dela até chegar aqui como regente das mulheres. E ela é uma bênção, viu, gente? Tem uma voz assim maravilhosa. De repente até dar uma cantadinha hoje aqui, né, Fabi? Então diga para mim, Fabi, como foi que você encontrou Jesus? Ou ele te encontrou? Olha, o Senhor me encontrou na escola. Na escola, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, quando eu encontrei uma amiga do coração. E até hoje nós temos essa amizade, a irmã Eliene. Ela me evangelizava na escola e eu não dava muito crédito. Porém, por um deslize da adolescência, eu tive uma gravidez na adolescência. E aí, como ela já havia me evangelizado algumas vezes, no meu auge da adolescência, sonhando muitas coisas, eu vi o meu mundo desabar. E o Senhor me chamou nessa hora. E ela me convidou para irmos no TC, no Tempo Central. E foi ali que o Senhor me encontrou naquele lugar. E foi maravilhoso, porém muito difícil. Porque na adolescência a gente não tem estrutura, muito menos emocional, espiritual, humana, financeira. Nós não temos estrutura nenhuma para aquilo que eu ia viver. E eu só consegui nos braços do Senhor. Eu só consegui permanecer de pé nos braços do Senhor. E logo em seguida, quando eu tive meu bebê, eu não tinha mais condições de estar indo para o TC, me apresentaram a Condor. E eu vim parar aqui. Glória a Deus. E até hoje, há 27 anos eu estou na Condor. Que bom. Tu tinhas quantos anos, Fabi? Eu tinha 17 anos. 17 anos. E a tua família, Fabi? Bom, te apoiou? Como é que foi? Não, todos me viraram as costas. Minha mãe, minha avó, família do meu marido. Foi muito difícil. Porém, a minha conversão verdadeiramente foi conversão. Larguei tudo. Eu confiei no Senhor, glória a Deus. Confiei no Senhor plenamente. Meu marido ainda não era crente, meu marido ainda não havia aceitado Jesus. E eu encontrei o apoio maior no círculo de oração. Glória ao lado da irmã Eliude, das irmãs do círculo de oração, da irmã Ana, que esteve aqui também. Glória a Deus. Foi com elas que o Senhor me deu amadurecimento espiritual. E é isso que eu tento passar para os meus filhos, para os adolescentes, para a juventude de hoje. Porque a juventude tem muitos amigos na escola, amigos em todos os âmbitos que vão. Porém, nós amadurecemos com pessoas amadurecidas. Nós crescemos na graça e no conhecimento com pessoas que já passaram pelas provações mais difíceis da vida. E foi com as irmãs do Círculo de Oração que até hoje aqui eu estou de pé, de joelhos na presença do Senhor. Glória a Deus. Fabi, é interessante isso que tu falaste, porque quando a gente fala, eu vou falar para algum adolescente sobre a questão da gravidez precoce, a questão da santidade, de separar-se das coisas do mundo para viver o novo de Deus. Isso mesmo dentro das igrejas. Sim. Quando a gente fala sobre isso, parece que para elas é só uma frase feita. Sim. Mas quando você vem aqui e diz que você viveu isso, que você, por falta de instrução ou por falta de maturidade mesmo, sim, acabou engravidando na adolescência e encontrou Jesus nessa circunstância, não é só uma historinha. Isso aconteceu com alguém. Sim. Aconteceu com a Fabiane. E ela está dizendo que nesse momento
ela decidiu romper com tudo aquilo que ela vivia antes, que na verdade só te levou a essa situação, né? O que tu vivias antes, a realidade, a tua vivência com coleguinhas, na escola, como você falou, te levou ao que você teve de crise. Só que a crise te levou a Jesus. E fica nosso conselho, né? Procure Jesus. Jesus vai conduzir o teu caminho, Jesus vai conduzir a tua vida. Não precisa você entrar na crise. Mas se entrou em crise, se está vivendo uma crise, seja ela qual for, Jesus está disposto a te tirar dessa crise e te marcar um encontro contigo de forma diferente, como aconteceu com a Fabiane. E depois disso, Fabiane, depois que você caminhou, depois que você encontrou amigos que seguraram na sua mão para você caminhar com o Senhor, maturidade, como você falou. E depois disso, Fabi, o que é que tu começou a fazer na igreja? Bom, logo fui convidada para entrar no coral de mulheres, porém não era casada. E lá atrás só podia entrar quem era casado. E aí eu comecei a orar, duas coisas que eu queria muito. Que se realizasse meu sonho de casar para que eu entrasse nos grupos, no coral de mulheres. Era o meu sonho participar desses grupos de louvor. E então a irmã me ingressou, não, fique só como secretária. E eu comecei a trabalhar para o Senhor como secretária. Mas o meu coração estava voltado para o louvor. E eu comecei a orar. E um ano que eu estava aqui na Condo, o meu marido mesmo tomou a iniciativa. Antes disso, a minha amiga que havia me ganhado para Jesus, me levado para Jesus, ela trouxe o marido dela e logo em seguida meu marido foi evangelizado por ele. Glória a Deus. E ele aceitou Jesus. Um mês depois, o meu marido e eu orando. O meu marido me pediu em casamento. E aí meu coração, que de tanta luta, de tanta tribulação, de muito choro. Glória eu digo para você, jovem, adolescente, não espere você entrar na crise, como a pastora falou. Isso é muito difícil porque, na verdade, na adolescência eu não conhecia Jesus, mas você que conhece Jesus, não espere dar esse mau passo, porque o Senhor nos orienta todos os dias. Então, a nossa carne é fraca. E o que a gente pode fazer para nos fortalecer na oração, na presença do Senhor, na palavra que nos liberta de toda a nossa mazela humana, que nos leva mais para perto de Deus e nos tira mais para perto mais perto do pecado. Então a gente caminha com o Senhor dessa forma. E logo em seguida meu esposo, meu companheiro, me convidou para casarmos. E aí eu fiquei feliz, nós casamos, nos batizamos nas águas. Glória a Deus. Entrei no coral de mulheres e a minha trajetória começou aí. Glória a Deus. E hoje, Fabi, o que é que tu faz na obra do Senhor? Hoje eu sou regente, louvo ao Senhor, participo da percussão. E eu estou muito feliz com tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus. Eu costumo dizer que eu não tenho ouro nem prata, não tenho palácio, a minha riqueza verdadeiramente está guardada no Senhor. E é nisso que eu me apoio, é nele que eu confio. Glória a Deus. Né? Não tenho dinheiro no banco, não sou rica, mas a riqueza não tenho está posses, mas a minha riqueza, minha maior riqueza está no Aleluia. Coração do meu Deus. E até aqui Ele tem me sustentado a minha casa, meus filhos servem ao Senhor. E desde a minha adolescência, como eu falei no início, a minha conversão verdadeiramente foi conversão. Então, eu deixei de ser água para ser vinho nas mãos do Senhor. E o Senhor tem até hoje me aperfeiçoado na sua obra e que Ele continue fazendo isso, não só na minha vida, mas na sua vida também. Você crê, se você crê que isso é possível. Glória a Deus. Isso aqui é vida, né? É verdade. Vida com Jesus. Canta um trechinho, Fabinho, de uma canção. Tem uma canção que tu estás cantando, cantarolando todo o tempo perto de mim, que eu lembro que se eu não te ouvir, eu morro. Canta esse trechinho, Fabi. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Aleluia. Tua voz é tudo.
é essa voz que eu quero ouvir Aleluia. todos os dias. Aleluia, Jesus, que bênção. Obrigada, Fabi. Foi Obrigada, maravilhoso minha pastora. conversar com você. É um prazer. Tão pouquinho tempo. Vou falar contigo, como eu falei com a pastora Ana, de repente tem a parte 2. É verdade. Né? E eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com você uma palavra que está em João, capítulo 14, e o versículo 6. É uma palavra muito conhecida, diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu tenho falado todos esses dias sobre eu sou. As frases de Jesus, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. E hoje eu estou falando sobre eu sou a vida. O testemunho que nós ouvimos hoje foi sobre alguém que passou a viver de verdade na presença do Senhor. Pessoa que largou a antiga vida, pessoas que se tornam nova criatura. Aquela vida que eu vivia já não vivo mais, agora eu vivo a vida de Cristo. Porque viver a vida de Cristo não é sobreviver. Viver a vida com Cristo não é subsistir, não é só existir, não é um corpo que anda vagando por aí simplesmente, não. É viver uma vida com propósito, é viver uma vida diferente, separada. Quando a gente fala de separada, é isso mesmo, é viver uma vida de santidade. É uma vida diferente dos outros. Alguém pode dizer, mas eu sou diferente. Nós somos diferentes, porque nós não vivemos uma vida comum. Nós vivemos uma vida que vai além desse corpo aqui. Nós vivemos a vida eterna, uma vida sobrenatural. Nós vivemos por fé. Jesus é a vida. Não existe outra vida plena que não seja com Jesus. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele encerra assim, com chave de ouro. Não tem outro jeito de viver feliz e pleno. Mas vocês não têm problema? Temos problemas, temos situações difíceis, mas o Senhor, como sendo a nossa vida, nos faz passar por tudo isso, entendendo que Ele está conosco. E se Ele está conosco, está segurando nas nossas mãos, meu irmão, minha irmã, isso com certeza vai passar, porque vida com Jesus é isso. Tem um corinho que diz, mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Então é isso, quanto mais você vive a vida de Cristo, mais você cria a fé no seu coração através da palavra e entende que a luta vai passar. A vida com Jesus é vida plena. E mais, não se resume a essa vida terrena aqui. Um dia Cristo vai voltar. E a vida que Ele nos entrega é uma vida que transpassa a morte, é a vida eterna. E quando Ele vier, tem gente que diz que está demorando. Não, o Senhor está dando tempo para você, para mim, nos consertarmos e podermos viver essa vida eterna com Ele. Não é uma vida de 50 anos, não é uma vida de 70 anos, de 80 anos, não. É a vida eterna com Jesus. Só Ele pode nos garantir isso, porque Ele é a vida. Me permita orar por você. Deus querido e santo, eu te dou graças, Pai, porque existe vida em nós, porque existe algo sobrenatural nesta vida, porque temos vida eterna em Ti, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, isso, e nós cremos na Tua palavra. Pai querido, que neste momento pessoas possam receber vida nos seus lares, pessoas possam receber vida. Nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa mover e que vida seja plenamente restaurada em Ti. E assim ser conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.